Bom dia, pessoal. A gente vai aguardar só mais um pouquinho, né? Mais algumas pessoas entrarem. Uns 5 minutinhos aí a gente já começa, tá? Tá tendo, tá. Então, gente, de Marcelo Lopes. Uhum. Bom dia, Marcelão. Como é que tá, Lopes? Tudo bem? Bom dia aí, pessoal. Faz tempo que eu não vejo o Lopes. Tudo ótimo. Que bom, Marcelão. Bom dia, Checker. Pessoal que está chegando agora, nós estamos aguardando só uns 5 minutinhos para dar início, tá bom? Só para chegar um pouquinho mais de pessoas, a gente já vai começando. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos dar início. Quem está aqui, chegou aí na hora, né? Vamos garantir que a gente comece, beleza? Bom, estamos aqui começando mais um Alt Talks aqui da H1, né? É um webinar constante que a H1 faz com assuntos relevantes aí na área de tecnologia, né?
Meu nome é Fernando Elias, eu sou gerente de desenvolvimento de negócios para a unidade de data center. E hoje, nosso Alt Talks, a gente quer trazer um assunto bastante relevante no mundo de data center, como é que a gente pode aumentar a nossa performance, pensando aí aumentar nossa performance no mundo aí de servidores, né? Mas pensando também no ponto importante que a gente tem dentro do nosso data center, que é como é que a gente pode reduzir custos, como é que a gente pode pensar nesse data center é, no mundo daqui para frente, daqui nos próximos anos, né? E garantir que a gente esteja fazendo o melhor investimento possível, tá? E para falar sobre isso, a gente recebe hoje aqui no nosso webinar o Marcos Kolnag. Marcos, queria que você se apresentasse e falasse um pouco do teu dia a dia aqui na Ition. Bom dia, Fernando. Bom dia, pessoal. Eu sou o Marcos, trabalho aqui como arquiteto de soluções, né? Pré-vendas, né? Alguns chamam de pré-venda, arquiteto de soluções. Estou na Ition há 9 anos, estou no mercado já há 15 anos nessa função. E, basicamente, a minha vida é elaborar projetos técnicos, né? Para os problemas que os clientes têm, as demandas que o cliente tem, né? A gente basicamente vai até o cliente, entende o que a gente consegue ajudar e propõe algum projeto para ele instalar no ambiente dele. Basicamente esse é o escopo, né? O dia a dia. O dia a dia. Joia. E Marquinho, a Ituan hoje, uma parceira titânio aí da Dell, né? A gente utiliza bastante as tecnologias da Dell e uma integradora de tecnologia do mercado. Então, integradora de soluções, né? Então, a gente tem uma visão bastante ampla, né? De tudo que toca o data center e as soluções que tocam o negócio desses nossos clientes, né? Hoje, especificamente, a gente vai falar de uma linha do PowerEdge, dos servidores, que está hoje na 16ª geração aí de servidores, né? Na 16ª, já quase chegando à A 17ª. 17ª, né? E aí, e como é que é? Hoje, esses servidores têm uma gama aí de opções que a gente pode pensar bastante como incrementar no nosso data center. Como é que funciona isso aí? Como é que está isso? Sim, eu gosto, né, nós temos vários sabores, né, de equipamentos, né? Desde soluções de entrada, às vezes ofertas em torre, né? E também temos aí para os servidores pequenos, um socket, dois sockets, até quatro, né? E aí já também agora ofertas voltadas para demandas de IA. Então, um portfólio muito grande para virtualização, banco de dados, e nosso trabalho é definir, né, baseado nos requisitos, qual o melhor equipamento se adequa para o ambiente do cliente. Joia. Então, nessa mesma linha do PowerEdge, eu posso transbordar para a inteligência artificial. Ele serve para ter infraestrutura ali com GPU, com tudo, para a gente poder atender também a essa demanda. Sim, a Dell é a empresa que acho que tem a maior parceria com a NVIDIA, né? E ela vende todo o portfólio NVIDIA, incluindo o software, para poder atender essas demandas novas aí de IA que estão surgindo, né? Joia. E aí, quando a gente vai começar esse trabalho de análise de um data center, dos servidores que esse cliente tem, o que a gente utiliza? Como é que a gente começa a pensar nesse data center para sempre trazer a melhor solução? Qual é o seu foco? Como que você pensa para dar continuidade nesse trabalho seu do dia a dia? Vou falar de uma maneira geral, não existe uma receita de bolo, você sabe, você também já foi dessa área, né? Mas basicamente é entender, né, em que momento que o cliente está, né, e aí entender com ele aonde ele quer chegar, né? Então, tem cliente que está em plena expansão, a gente precisa provisionar muito mais do que ele tem hoje, tem cliente que está em prazo de vencimento de hardware, muitas vezes os softwares que estão nas versões mais recentes já não rodam nas máquinas mais antigas, então existe uma demanda aí para atualizar tanto o hardware quanto a parte de software, e aí basicamente a gente faz uma análise do ambiente do cliente, né, e entende com ele qual que é a previsão do futuro, né, porque a gente
toda vez que a gente faz um projeto desse, geralmente são investimentos muito altos, a gente não pensa no curto prazo, a gente vai pensando sempre em 3 ou 5 anos para frente, para poder dimensionar as soluções corretas, né? Perfeito. Então, nunca pensando na substituição de um para um, né? Um pensando daqui a 5 anos, qual vai ser o consumo, daqui a 3 anos, ou mais, até algumas vezes, né? Você comentou hoje, por exemplo, está na 16ª geração, né? Muitos clientes estão na 13ª, por exemplo, é bem comum a gente achar a 13ª, 14ª, e às vezes a simples evolução né, que está tendo, que existem nos processadores, a gente consegue fazer ótimas consolidações e aí reduzir espaço em data center, consumo de energia, cabeamento, fazendo essa análise que comentei, mais minuciosa, né, para ver. Muitas vezes a gente sai, por exemplo, de 10 servidores para 6, para 5, né? Obviamente, lembrando que, né, que sempre é uma receita que ela tem vários ingredientes, né? Então, crescimento, demanda, consumo, né? Então, isso tudo, e às vezes a gente não consegue fazer nenhuma consolidação e tem que fazer um ambiente até maior para atender a demanda. Isso que eu falei, cada caso é um caso, mas sempre pensando nesses escopos, né? Tá. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade para fazer essa pergunta. Tá? A gente colocou aqui, envia sua pergunta pelo chat. Fica à vontade, a qualquer momento podem fazer a pergunta que eu estou aqui olhando o chat e já transmito aqui para o Marcos poder responder para a gente, tá? Marco, a gente está falando da questão de infraestrutura, mas o mundo de licenciamento dos sistemas operacionais, do hypervisor, dos bancos de dados, etc., eles vêm alterando nesses últimos anos aí, né? A última alteração que a gente tem, notícia foi a alteração da VMware by Broadcom agora, né? Uma das mais barulhentas. Mais barulhentas, né? Teve aí nesse nosso último ano. Como isso está influenciando também nesse seu trabalho do dia a dia de pensar na questão da infraestrutura, não só nela, pensando na questão do licenciamento, né? Como a gente colocou aqui. E é isso que está te influenciando mais hoje para definir uma infraestrutura? Sem dúvida, né? É um fator muito importante, né? De novo, a gente tem que atender a demanda do negócio do cliente, mas também a gente tem que fazer o orçamento ficar dentro do budget que ele tem, né? Então, vamos dizer assim, o grande trunfo desses projetos é a gente pensar, porque antes, você não tinha era bem incomum, né? Você ter o licenciamento do sistema operacional lá atrás, né? Por cores, por núcleos de processadores. Você licenciava por pastilha, né? Por quantidade de processadores que você tinha no ambiente. Então, o que aconteceu, né? Era muito comum a gente, porque já tinha um investimento de hardware, né? A gente propor, muitas vezes, servidores com processadores com muitos núcleos, né? Porque o licenciamento ele é um item que tem bastante impacto no orçamento, mas a gente fala, por que não usar um processador mais robusto, com mais escalabilidade, porque eu vou pagar o mesmo valor do licenciamento, a conta era por só. Uhum. Agora que a conta, né, quase todo mundo está fazendo a conta, né, o mercado, a tendência no mercado de software, é que você tem processadores cada vez mais performantes, você consegue tirar muito mais proveito do hardware, é que os fabricantes de software estão migrando para esse movimento de licenciar por core. Então, é muito importante a gente fazer as duas contas, né? O que precisa de infra para rodar o ambiente do cliente dele hoje, daqui 3 ou 5 anos, e também que fique dentro do orçamento de software que possa, na verdade, casar, né? Porque às vezes o cliente tem o software, né? Mas quando você pega um projeto de Tech Refresh, acontece que você tem que atualizar o hardware e muito provavelmente também o software, né? Que a gente comercializa também. Porque até você colocou essa questão, né? Tem alguns hardwares, né? O software vai evoluindo e em algum momento ele não aceita mais aquele hardware que a gente está. Ele não fica mais dentro da matriz de compatibilidade. Exato. Você Né? citou a própria VMware aí, né? Muitos clientes já estão ainda na versão 7 do vSphere, né? Hoje já está na 8, e acaba que as vulnerabilidades
né? Ele não atualizando o ambiente dele, ele fica vulnerável a possíveis ataques, né? Que a gente vê tantas notícias aí. Não só o VMware, né? Como com a parte de Microsoft, né? Muita gente ainda com 2012, 2016, já está no 2022. Então, é muito comum a gente pegar os projetos e a gente não só tem que pensar na infra, a gente também tem que propor e pensar no licenciamento de software. Então, a grande mágica, vamos dizer assim, é casar esses dois componentes, né, infra e software, e também, quando eu falo em software, não só o sistema operacional, mas pensando no cliente que roda um database e tal, porque também existe um custo agregado muito alto nesse tipo de licenciamento que a gente precisa colocar na equação. Perfeito. E aí você disse assim que precisa analisar a performance, precisa olhar como é que o ambiente hoje está em funcionamento, né? E que tem alguns processadores aí, né, dessa ideia antiga que pagava esse licenciamento por pastilha ali, por processador que eu tinha dentro do meu ambiente, processadores muito grandes, né, com 40 cores, alguma coisa nesse sentido, Sim. 36 e tal. E como é que você faz essa análise para entender hoje que o que o cliente tem caberia em um processador diferente? Existem ferramentas que você utiliza para isso? Como é que começa essa sua análise e essa interação que você precisa ter com o cliente para poder fazer isso? Exato. Normalmente a gente vai, né, como comentei, a gente tem as reuniões com os clientes, e aí a gente Para definir os objetivos, para aonde a gente definir quer chegar no final. exatamente assim, o que que ele quer para os próximos anos, né? O Uhum. que que ele precisa. E às vezes, muitas vezes, ele acaba não sabendo até o próprio consumo da mente dele, né? Então a Dell, por exemplo, disponibiliza uma ferramenta que a gente, assim, eu uso praticamente todo dia, né? Que é o LiveOps, que é uma ferramenta agnóstica é uma ferramenta que roda, por exemplo, a gente tem vários modos dela, mas o que eu mais utilizo para projetos assim é o que a gente chama de análise do servidor. Então, uma análise do ponto de vista do servidor para a gente saber como que está o consumo de CPU, memória e também ele vai mostrar ali como é que está a interação dele com o armazenamento. Que é um item também, né, que a gente não só trabalha com projetos de servidores, né? Muitas vezes esses projetos estão atrelados também à atualização do storage, expansão de storage, backup, replicação e todo o ecossistema que envolve aí um ambiente produtivo do cliente data center, né? Mas basicamente a gente vai pegar, né, ferramentas, né, RFTools, e o LiveOps, que ele traz uma visão bem legal de como está o consumo no ambiente do cliente. Geralmente a gente roda ali por 7 dias para pegar um ciclo completo, né, do cliente, né, do workload do ambiente dele. E aí a gente apresenta para o cliente para ver se, primeiro, se faz sentido, né, se ele tem essa mesma percepção para o cliente, que o ambiente dele está daquele jeito, e aí em cima disso a gente vai montar um desenho de uma possível nova solução e aí apresentar para o cliente, validar as expectativas e tudo mais. E aí mostra para ele como é que ele está no ambiente atual, qual é o consumo e a percepção dele para o futuro. Exato, exatamente. E aí, nós vamos ter Sim, uma ideia prática disso ou não? eu trouxe um PPT aqui, Vamos ver? deixa eu até pegar aqui, eu vou mostrar para vocês um case real, né, vamos dizer assim, de uma análise que a gente fez. Então, o que que a gente faz de análise? Os resultados que a ferramenta nos mostra, e em cima disso, como que a gente pensa o desenho da nova arquitetura, tá? Não sei se você está vendo, né? Estou vendo, tá direitinho. Estou vendo aí, se puder sinalizar em alguma coisa. Acho que sim, né? Ah, beleza. Ok, vamos lá. Então vamos lá. Então, como eu comentei, né, o primeiro passo, e aí assim, isso aqui não existe uma receita, tá? Cada caso é um caso, tá? Mas assim, normalmente, como que é o passo a passo, tá? Então, essa ferramenta, né, que a gente comentou do LiveOps, que a gente tem acesso através da Dell, né, que o cliente, isso aqui já é um resultado do cliente, é uma análise de um ambiente real, tá? No qual o cliente rodou aqui por 7 dias no ambiente dele. Ao final dessa coleta, é apresentado, né? Existe muito mais informação, eu trouxe só uma aqui para a gente não se estender demais aqui, tá? Mas esse é a tela do resumo geral, assim, vamos dizer, né? Do ambiente do cliente. Então, você pode ver aqui que ele vai trazer informações. Deixa eu até pegar
meu querido Alto, que de perto eu já fui mais novo, né, Fernando? A CPU, né? Então, aqui a gente tem o consumo de CPU, há uma visão de armazenamento, né? Consumo de memória, quanto que esse ambiente ele escreve, né, por dia aqui, quantos IOPS, né, em 95%, né? Existe também aí as outras telas que vão mostrar os picos que foram atingidos, mas em 95% do tempo, por exemplo, esse cliente fez 24 mil IOPS no ambiente dele. E também qual foi o throughput agregado aqui de rede desse ambiente, tá? Então, a gente pode ver que, por exemplo, esse cliente ele tem um ambiente com 396 núcleos e 22 processadores nesse cluster, tá? Perfeito. É um cluster aqui da cor verde, aqui, ó, é 100% VMware, então a gente está falando aqui que ele tem hoje 11 servidores, tá? Rodando 400 máquinas virtuais, tá? Aqui a gente tem, né, o total de CPU que ele tem no ambiente, né, em 830 e bateu o pico de 756. Aqui é um primeiro ponto que a gente falaria. Esse cliente precisa de mais poder de processamento, né? Uhum. Porém, a gente vai mostrar aqui mais para frente, esse cliente, ele está no momento que ele está diminuindo a quantidade de máquinas virtuais. Então, esse projeto aqui que eu vou mostrar como exemplo, a gente tem o requisito dele é que assim, essa nova infra que a gente ia propor tinha que aguentar, tinha que fazer o mesmo que faz hoje e ainda ter 20% a mais de capacidade do que ele tem hoje. Ele não precisava de um crescimento futuro Não. agressivo. Tem né? cliente que fala, olha, o meu crescimento é 50%, o meu crescimento é 100%, Uhum. né? Ou assim, meu crescimento é 20% ao ano e eu quero um projeto pensado em 5 anos. Tá? Ele está falando de dobrar o ambiente dele. Esse caso aqui é um pouco diferente, porque ele falou assim, olha, eu preciso exatamente do que eu tenho hoje no hardware novo, porque esse meu hardware não roda mais o VMware novo, né? Tá muito antigo, eu estou vulnerável. Uhum. E aí a gente pegou esses dados para montar o site que a gente vai mostrar aqui. Tá? Isso pode acontecer por N razões, né, Marquinhos? Parte do ambiente dele está indo para a nuvem, algumas aplicações vão deixar de existir, as aplicações estão né, exigindo menos, de repente, da máquina. Então, é difícil isso, uma aplicação exigir menos da máquina, mas pode acontecer. Nesse caso, algumas aplicações dele estão saindo daqui para a nuvem. Então, é um cliente pouco agressivo para o futuro. Para o futuro, sim. Perfeito. Mas ele quer o quê? Vir para o mundo atual, rodar as versões atuais dos SOs e resolver os problemas de vulnerabilidade que ele tem hoje no ambiente antigo, assim. Porque o próprio VMware, por exemplo, ele já não consegue subir de versão porque o hardware que ele tem não é homologado. Maravilha. Então, nessa primeira foto que você tirou no ambiente, e, na verdade não é uma foto, né, um filme, né? Um filme. Porque você assistiu esse filme aqui por 7 dias, você está vendo, né? Isso aqui é o consolidado de 7 dias. Tá bom. Tá? Se o cliente precisasse, por exemplo, eu tenho uma diversidade no meu workload durante todo o meu ano, perdão, todo o meu mês, né? O ano, acho que seria muita coisa para a gente coletar, mas durante todo um mês eu tenho workloads muito diferentes, sendo que eu tenho fechamento, no meio do mês eu tenho alguma extração, etc. A gente também poderia coletar por um mês. Não, na verdade, não. O que a gente normalmente faz, né? E aí tudo vai depender do time também do projeto, né? Mas a gente geralmente fala para ele, qual é a sua semana mais crítica, né? Então vamos supor que seja que não, né, 80% dos casos é a semana de fechamento, né? Então é onde a gente consegue, onde a gente indica rodar a ferramenta. Só um ponto importante, essa ferramenta ela não é invasiva, tá? No ambiente. Ela pega dados de tempo em tempo dos logs gerados no ambiente. Então, você não tem um impacto, né? Porque você vai falar, os dados já estão uma análise na minha semana mais crítica. Não, eu não preciso instalar a gente, né? Basicamente, a gente faz, nesse caso, esse cliente ele tem máquinas físicas para banco e tudo mais separado. Como aqui é um ambiente 100% virtual, basta a gente se conectar no vCenter e ele já pega, ele já faz todo o inventário e já começa a analisar todos os dados do ambiente. Maravilha. E como você precisa das informações do pico, ele dando para você, já indicando para você a semana de maior utilização,
exato. perfeito. Então, é muito Excelente. comum, né? A gente tem gráficos e aí é lógico que na apresentação do live do resultado a gente vai muito mais a fundo dos parâmetros, mas a gente consegue ver dia a dia, né, os momentos de maior pico. Então, é comum, por exemplo, quando entra a rotina de pecado, você vê o disco subir, a leitura, né? Ou então a gente também detectar alguma anomalia, alguma coisa que ele, sei lá, teve um pico 2 horas da tarde, que durou até as 4, que não era alguma coisa estranha. A gente pode até falar, ó, cliente, pegou isso aqui, ele vai falar, ó, isso aqui não é normal, pode indicar algum problema que ele esteja tendo no ambiente de repente, uma alteração indevida de dados. Tá? Dá até para a gente iniciar ali algum tipo de análise do ambiente dele para melhorias. Né? Joia. E aí, beleza? Estamos aqui com o filme do cliente do momento de pico e você está com as informações aqui tanto de capacidade, como de CPU, como de memória, além das escritas. Já tem uma foto de quantidade de VMs que ele tem comparado aos servidores físicos, e aí começa a tua... Começa a jornada. Vamos lá. E aí? Tá? Então, aqui, ó, eu trouxe aqui para o pessoal, né, para mostrar para o pessoal. O LiveOps que ele também traz inventário no ambiente, né? Então, eu gosto muito de mostrar até para o cliente falar, ó, hoje estão detalhando um pouco mais o hardware físico dele, né? Então, ó, hoje ele tem 11 servidores, né? É uma geração, né, bem mais antiga, né, da linha E5, V4, né? São processadores de 18 cores, né, cada um. Então, aqui a gente faz as contas, né? Por exemplo, nesse cluster aqui, a gente estava falando de 22 CPUs, como está lá na análise, né? 396 cores, um clock total, né? Capacidade de processamento de 830 GHz, memória 11 teras e um fator que é muito importante nas análises, tá? Que é o spec rate, tá? A gente sempre se baseia nesse valor, que é um teste que é rodado, né? De maneira agnóstica, é uma empresa separada, né? Não é o próprio fabricante que roda, existe, né, uma outra empresa, que aí você é dado uma pontuação, uma espécie de um benchmark, né, para aquele processador. Né? Então, para essa máquina, com esse processador, os pontos que ele fez na época foram os 178 pontos, essas máquinas dual processadas. Né? Então, a gente está falando que a capacidade de processamento aqui, ele ganhou uma nota de 2.000 pontos. Tá? Então, esse é um ponto importante que eu vou mostrar. Então, deixa eu ver se eu entendi aí. Pessoal, tendo dúvida, falar mais uma vez, podem colocar aqui no chat. A gente está vendo aqui o chat de vocês. A gente vai esclarecendo com o Marquinho aqui, ao vivo com ele aqui, beleza? Na sua coleta do LiveOtics não aparece essa questão do spec rate. Né? Isso é uma base de uma associação apartada de todos os fornecedores que testam as máquinas e geram uma pontuação de acordo com a performance que aquela máquina executa. Exato. Determinadas atividades. É feito o mesmo teste em todas elas. E aí é gerado uma pontuação. Perfeito. Então, aqui a gente já começou a fazer o modelo I2One. Né? Além das informações que você coletou aqui dentro do LiveOtics, você já acrescentou os dados aqui do spec rate para a gente ter a noção de qual é a performance real dessa máquina. Né? Lembrando que processadores, né, me corrija se eu estiver errado, mas processadores que de repente tenham a mesma quantidade de cores, a mesma, perto do mesmo clock, em versões mais atuais, são mais performantes. Sim, às vezes 2 vezes, às vezes 3 vezes, depende da evolução da tecnologia do fabricante. Perfeito. Por isso a grande importância desse dado do spec rate para nós, né, para essa análise. Perfeito, vamos lá. Esse é o ambiente atual. Esse é o ambiente atual. Esse é o que a gente vai... Vamos lá. Aqui é só o inventário, tá? Então, o que a gente sugeriu propriamente dito para esse cliente, tá? Trocar esses 11 servidores por 8 novos servidores, tá? Então, a gente estava em 11. Estava em 11. A gente reduziu para 8. E aí você vai falar, pô, mas você está reduzindo e tudo mais. A gente já vê aqui de cara, né, um spec já quase que o dobro do anterior, né? Então, eu gosto assim, esse dado aqui, ele é muito,
assim, é só, tá bom, mas o que que isso significa? Né? Por que o 8, não o 6, não o 10, né? Então, aqui é realmente é o material que eu gosto de trabalhar, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou citar, né? Hoje, o ambiente atual com 11 servidores, a gente está trocando por 8, tá? Então, a gente já tem uma redução aqui, já de cara de 20, na casa de 27% no número de máquinas, né? Aí você colocar em vermelhinho aí menos 27, não está denegrindo nada, né? Não Eu até gosto de não chamar é a ruim, atenção, né? exato, chamar a atenção, porque isso é um fator bom, é a É, primeira vez que é um alerta bom, né? Porque isso vai mostrar lá na frente a economia que a gente vai conseguir gerar, perfeito. né? Então, já estamos aí com 3 máquinas a menos, 27,27 aí por cento, né? Tá? O outro fator, né, que a gente está saindo da família 5, vindo para a família Gold, esse processador a gente usa hoje ele muito na virtualização com o VMware, porque é o processador, por exemplo, da Intel, e aí a gente trabalha com as duas famílias, tá? Intel e AMD, cada caso é um caso, esse cliente, ele era Intel, mas a gente tem outras opções, e aí a gente tem um bom clock para poucos núcleos, tá? Então é um processador. Marquinhos, vou te interromper. Já tem uma pergunta aqui, ó. Falei. A gente está falando de servidores aqui o tempo todo, mas me perguntaram aqui, isso se aplica à hiperconvergência também? Também. A hiperconvergência hoje ela está montada em cima de servidores, né? A aplicação por baixo que vai ser diferente, compartilhando os discos ali no software defined storage, né? Mas a base são servidores e dá para aplicar a mesma ideia. Porque aqui, Fernando, tem um ponto importante. Para esse webinar, a gente trouxe só dois itens aqui, vamos dizer, processamento e memória. Então, processamento e memória, ele é igual a um projeto tradicional, que eu tenho lá meu servidor, de repente mais série no storage, ou a hiperconvergência, né? Então, o que você vai rodar naquelas máquinas ali, independe se é hiperconvergência ou tradicional. O que vai mudar, sim, é o armazenamento. E para esse estudo aqui, o armazenamento não está em discussão nesse projeto aqui. Uhum. O que ele quer é atualizar os servidores para rodar. O storage dele é novo, já é, né, Full NVMe e tudo mais, já é um storage bem atual, que ele não atualizou ainda foram os servidores. Então, Perfeito. a análise de disco, que IOPS, latência, tempo de resposta não entrou nesse estudo aqui. Beleza, então a resposta aqui é sim. Sim, Essa mesma análise serve para servidores e depende. no formato normal, 321 ali e tal, né? Servidor, suítes, storage, ou na hiperconvergência. A ideia aqui, a análise, o estudo é exatamente igual. Exatamente o mesmo. Beleza. Tá? Desculpa interromper, vamos lá, continua aí Vamos lá. a tua análise. Então, aqui a gente, né, a gente está saindo de 22 processadores para 16, estamos também aqui uma redução na casa de 27%. E cores, a gente está saindo de 396 para 256. Então, aqui é uma redução até mais significativa, né, na casa de 35%. Tá? Em questão de frequência, a gente está subindo aqui 10% na questão da frequência. Isso aqui é só análise máquina a máquina. Tá? O importante que a gente faz é o estudo baseado no LiveOptics, que aí eu vou mostrar aqui nas outras informações. Tá? E na questão do SPEC, aqui sim a gente tem, né, um ganho, né, na casa de 56% aqui, né? Então a gente está saindo de 2.000 para 3.000 pontos, né? Então a gente já vê que mesmo com 27% a menos, né, de servidor, né, 35% a menos de core, em questão de performance, eu estou ali praticamente dobrando a capacidade de performance desse O cliente te pediu um aumento de 20%, você está entregando 56%. Exato. É porque, às vezes, assim, a conta ela não é tão linear, porque existem regras, né, para você montar o equipamento. Então, às vezes, você não consegue cravar exatamente aquele valor, né? Mas sim, a gente está entregando um processador que ele vai conseguir rodar o mesmo workload com muito mais, podendo causar aqui, existe um fator até de, às vezes, diminuição das máquinas virtuais existentes para
porque a máquina vai conseguir entregar mais, tá? Boa. E aí, nessa coluna que você apresentou, o novo ambiente full, a gente está vendo aqui que a gente desceu, né? Que, o número de processadores, né? Isso já era ótimo se a gente estivesse falando do licenciamento antigo, né? Por processadores, mas a gente diminuiu em 35%, mais de 35%, o número de cores, que é o que é baseado hoje, o licenciamento atual, né? Ele é baseado no número de cores. A gente reduziu aqui, então, em 35, por mais de 35%. Exato. Puxa, vamos lá. E aí, um fator importante, agora, por exemplo, no caso da memória, você fala, pô, mas você está vendendo menos memória. E memória é sempre um grande vilão nos projetos de virtualização, né? E aí, de novo, cada projeto é um projeto, cada demanda é uma demanda, né? Então, o que ele falou? Olha, eu quero 20% em cima do pico que foi coletado aí do LiveOptics, de crescimento, né? Então, olhando aqui o LiveOptics, os dois fatores aqui, né? 756 GHz foi o pico dele, da coleta, e o uso de memória no pico foi na casa dos 6 teras, né? E aí, o que a gente está entregando? No cluster inteiro aqui, com 8 nós, a gente está entregando 20% a mais de clock, 21%. Eu não vou nem entrar no mérito aqui de quanto isso é mais performante, tá? Porque a gente já mostrou ali que é o dobro, né? Mas só olhando assim, clock por clock, né? Ele atingiu o pico de 756 de consumo de clock, a gente está entregando 920. Então, 21% ele pediu para a gente uma margem de 20% de crescimento. Em questão de memória, como ele tinha uns teras, né? E ele bateu o pico de 6, então a gente está entregando para ele 8, né? Que seria 30%. É como eu te falei, a memória, cada componente aqui existe uma regra, né? De configuração de melhores práticas, a gente sempre segue. E aí, por que, né? Não está exatamente certinho. Então, é o mais próximo que a gente consegue entregar de crescimento de 20%, né? E um outro fator, só para finalizar essa análise, que eu gosto de dizer assim, os projetos que a gente entrega, principalmente quando a gente trata de virtualização, a gente precisa pensar no momento do HA, né? No caso, a arquitetura ela precisa ser tolerante à falha de um nó. Quando eu digo falha, ela pode ser uma falha, vou dizer falha, mas uma atividade planejada, por exemplo, eu vou trocar um componente do servidor, vou ter que reiniciar ele, e aí durante aquele período aquela máquina ela está fora do cluster. Então, o outro fator que eu trago é o HA, né? Então, no ambiente funcionando, a gente vai atender os requisitos que ele nos passou e ele aceitou aqui ter um HA, né, tolerante. Mesmo no caso do HA, a gente já vai conseguir, com 7 nós, rodar entregar o que ele tem hoje, tá? Que seria 756, o cluster entregaria 806, e memória a gente está entregando 15% a mais. E aí você está dizendo para mim, então, o HE é o High Availability, né? A alta disponibilidade desse ambiente. Exato. Você está me dizendo que em momento que ele precisar atualizar esse ambiente, que vai parando um nó por vez para fazer essa atualização, e você continua fazendo, continua com o ambiente disponível, é óbvio que você vai fazer uma atualização dessa em janela, numa utilização menor, mas o ambiente vai continuar disponível. Exato. Você vai poder perder um nó, né? No momento dessa atualização, que teu ambiente ainda vai estar dentro dos parâmetros que ele definiu como bons para ser Exato. Nesse caso aqui, a gente garantiu que ele vai ter a mesma capacidade computacional em gigahertz e memória que ele tem hoje. Tá? Muitas vezes o cliente fala assim, não, em HA o meu ambiente tem que entregar os 20% a mais. Nesse caso aqui, aí, como eu falei, nosso trabalho ele é muito customizado. Então, de novo, os requisitos de cada cliente a gente vai desenhar um projeto para atender aqueles requisitos. Tá? Então, para ele, em HA, que a gente está falando, sei lá, em 1 hora fora, às vezes para, né, sei lá, 1 hora de atividade, de atualização, ele falou, não, tudo bem, eu aceito ter o mesmo que eu tenho hoje com 11 servidores no momento de HA, se eu tiver uma parada no ambiente planejado ou não. Quando eu falo parado, pode acontecer o pior da máquina, de repente ter uma falha mesmo e cair, e aí suporte, né, da Dell, aí nós temos, né, os níveis aí de até 4 horas de prazo de solução de hardware aí, e para evitar essa exposição maior aqui, tá?
Tá bom, mas vamos lá. Fizemos todo esse planejamento, né? E o que que isso vai significar para mim em economia, né? Porque É. a gente viu aqui o título do nosso IT Talks de hoje, do nosso webinar, é Revisando seu licenciamento para reduzir custo, né? E, Como é que é isso aí? Como é que... então, assim, ó, esse é o slide que é legal aqui. Então, como eu comentei, o storage nesse cliente, o storage tá legal, é novo, é performático, backup, tá tudo certo. Tal. O que que ele tem o gap? Ele tem um licenciamento muito antigo, né? E ele tem um hardware muito antigo, né? E aí aqui eu vou trazer alguns valores, assim, são valores de referência, tá? Cada cliente aí vem, não é, o foco aqui não é falar de preço, né? Logicamente a gente vai mostrar a economia, mas assim, cada cliente tem um nível de desconto, tá? Mas eu trouxe um valor macro para a gente fazer esse estudo, tá? Então, por exemplo, pegando o ambiente dele atual, se ele, vamos supor que ele falar assim, não, eu vou colocar eu quero renovar o suporte para a VM, eu vou fazer agora por subscrição, eu vou manter na versão mais antiga, mas eu quero ter né, alguma coisa nesse sentido. Então, aqui a gente está falando do ambiente dele hoje, lembrando, né, os gráficos lá atrás, 396 cores e 11 máquinas, tá? E aí eu peguei os 3 softwares mais utilizados no mercado. Não significa que são, não está em meta que, pô, Red Hat é melhor, não. É só assim, o mercado, né, Red Hat é líder, Microsoft e o VM. Pegamos um exemplo de Linux e um exemplo de hiperconvergência e um exemplo aqui Então, aqui, Microsoft. esse cliente especificamente ele usa MSX, ele é um cliente, né, corporate e tal, então ele tem os requisitos do licenciamento mais completo de VMware, tá? Ele quer montar mesmo uma cloud privada dentro do data center. Então, Só colocando um ponto aqui, pessoal, nós já fizemos alguns webinars falando dessa alteração do licenciamento da Broadcom, né? Então, se vocês querem tirar dúvidas desse licenciamento Broadcom, acesse esses nossos webinars que já estão gravados ali e tal. Se vocês não tiverem como acessar, fala com a gente manda o link aí e tal, para esclarecer quais são os novos licenciamentos, a forma de licenciar da Broadcom, tá? Aqui a gente está dando um exemplo de um licenciamento específico aqui. Tá? E também, se quiserem entrar em contato com a gente, vai ser um prazer. A gente explica também, não tem problema. Então, a gente está falando aqui de um investimento, né, para licenciamento do hardware atual na casa aí de 3 milhões e 400, tá? De novo, não estou dizendo de custo, tá? Só Ok. Fazer um exemplo com um preço exemplo. de lista, valor de lista. Tá? E aí aqui a gente está falando do licenciamento do ambiente novo, tá? Então a gente reduziu os cores e os hosts, né? Então a gente saiu aqui de 3 milhões e 400 para 1 milhão e 700, tá? Então a gente está falando de um delta de 1 milhão e 694, tá? E eu estou dizendo para você o seguinte, ó, com 8 servidores você vai atender a sua demanda tal. Você é bem melhor de matemática que eu aí. 8 servidores aqui a 1 milhão e 600, vai dar um 210, perto de 210 cada servidor desse. Eu acho que Se não der para pagar o servidor, pelo menos é um bom desconto, né? 210 por servidor. Então, assim, você está trazendo o seu data center para a tecnologia mais atual, né, de servidores. Você está reduzindo o cabeamento, você está reduzindo, às vezes, o seu colocation Se você utiliza, se você utiliza, ou espaço interno dentro do seu data center. Você está reduzindo consumo de ar-condicionado, energia, tudo mais, né? A questão do ESG, né? Muito em pauta hoje. E aí você está com o ambiente 50% mais performático, menor, e que você vai conseguir, com o valor que você ia gastar para renovar o seu parque ativo, que não te atende mais hoje, que não está homologado pelas versões de software mais recentes, você vai conseguir comprar o licenciamento novo e também o hardware novo, gastando a mesma coisa praticamente. Tá? Então, era essa a ideia que eu queria passar para o pessoal pensar, né? Pô,
faz sentido isso? Na minha cabeça faz muito sentido, Uhum. né? Porque a gente já viabilizou em vários projetos mostrando esse tipo de abordagem e realmente a satisfação final é garantida, tá? Por esse valor, né, até eu fiquei satisfeito aqui do incremento que a gente vai ter dentro desse ambiente, gerando uma economia de licenciamento, que pode ser, inclusive, que o seu hardware, né, a atualização do seu hardware já saia de graça, né? Eu poderia, por exemplo, atualizar aquele ambiente anterior, caso ele ainda tivesse na matriz de compatibilidade, etc., por mais 2, 3 anos, poderia. Mas a diferença que eu pago hoje do licenciamento pode valer a pena, pode trazer essa nossa atualização toda saindo de graça, essa atualização toda da infraestrutura saindo de graça. Aqui nós falamos muito aqui de hiperconvergência e de servidores, falando no mundo aqui de virtualização, né? Mas eu estou pensando aqui nesse conceito, se a gente pensar para banco de dados, por exemplo. Eles também estão licenciados, estão indo para esse tipo de licenciamento. Pensando no core, pensando, né? E é um licenciamento bastante caro. Muito. Funcionaria nesse sentido Aí a também. conta fica até mais desleal, né? É. Aí, por exemplo, quando você entra, né, no mundo por exemplo, né, do banco de dados na versão Enterprise, seja SQL ou Oracle, Aham. o valor do core ele é muito alto, né? E aí uma conta dessa realmente vai, aí fica até mais fácil de convencer o financeiro, né? Porque hoje, por exemplo, às vezes ele tem um contrato lá, né? Porque normalmente o que a gente vê hoje a adoção de virtualização para banco de dados está muito grande, né? E normalmente a gente vê até um cluster separado, né? A gente monta um cluster separado por regras de licenciamento e tudo mais, em que a gente diminui, né? Para a máquina não ficar solta dentro desse cluster, tem que pagar o licenciamento do cluster inteiro. Lógico, cada cliente é um cliente, cada caso é um caso, né? Mas aí a gente consegue montar um cluster separado e aí reduzindo significativamente o valor do licenciamento do banco de dados, entregando mais performance, tá? Entregando muito mais performance. Então, você consegue ter economias ainda maiores, porque, como a gente falou, o valor do licenciamento por core em banco de dados é um valor ainda mais alto. Então, qualquer core a mais que você tem que pagar, você compra o servidor. E a linha Dell PowerEdge traz servidores específicos, assim, mais pensando na utilização de banco de dados também, que traz uma quantidade menor de cores, mas um clock bem mais alto. Exato, é muito comum, aí sim, né, em projetos, por exemplo, de database, a gente até pensar na linha AMD, né, que a gente tem processadores, por exemplo, a gente falou do 6444 aqui da Intel, que tem um clock bom, mas a AMD tem até um processador com a mesma quantidade de núcleos ainda com mais clock, né, então a gente consegue tirar mais ainda proveito porque é aquilo que a gente falou, o custo do core, ele está muito alto, né, a gente viu aí, ó, é Microsoft, é VMware, é Red Hat e também aplicação. Então, quanto maior for, quanto menos núcleos você tiver, né, com um clock maior, você consegue rodar mais coisa nesse mesmo ambiente. Então, é bastante importante, de novo, né? E aí que está o nosso conhecimento, da nosso histórico, aí, de tantos projetos que a gente já desenhou, né, Fernando? Aplicado a esse Aplicado programa. a isso, porque a gente já consegue, quando a gente vai ouvindo o cliente falando, a gente já começa a imaginar as possibilidades, né? E aí, cada cliente, às vezes, por exemplo, tem cliente que, eu só uso Intel, então não tem problema, a gente tem Intel, a gente tem AMD e a gente tem, né, várias ofertas, vários modelos de equipamentos para poder atender demanda. Para se adequar a cada um desses ambientes. É. Né? Pessoal, mais uma vez, se tiverem alguma dúvida, podem colocar ali no chat. Marquinhos, eu vou pedir para você compartilhar de novo. Quem ainda não pegou ali os nossos dados ali e tal, quiser mandar pergunta,
Ali tem os nossos e-mails, telefones. Quiser entrar em contato para a gente fazer algum tipo de estudo, fiquem à vontade. Tá? Marquinho, obrigado aí por essa aula. Eu que Né? agradeço aí a paciência do pessoal, a disponibilidade. Agradeço muito aí pela oportunidade também de estar falando aqui com você, Fernando. Pessoal, muito obrigado aí pelo tempo. E tiverem dúvidas depois mesmo do evento aqui, por favor, estamos à disposição. Gente, obrigado aí. Nossos contatos estão aí, podem nos acessar, tá? Ou então entrar em contato com a equipe aí de atendimento da Ituan para que a gente vai ter o prazer de recebê-los. Um abraço, gente.